Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, chegará o dia do julgamento de Marie. Frei Severo decidirá levar Leonel disfarçado com um gorro na cabeça para assistir o julgamento. Gaspar e Gilda começarão um show de mentiras, deixando todos em choque com o que eles dizem. Madame Chantilly sentará na cadeira das testemunhas, deixando a vilã desesperada quando revelar um segredo da Gilda que ninguém sabia. Silvio e Júlio começarão a discutir na frente do juiz. Catarina e Laura darão seus depoimentos, e o juiz decidirá retirar Silvio da promotoria, deixando Gilda desesperada. Uma nova testemunha, Beto Pandeiro, vai contar algo que fará com que Leonel se lembre de tudo. Nesse momento, Leonel recupera completamente sua memória e lembra do que aconteceu naquele dia que sofreu com o disparo e caiu na piscina. O homem vai se levantar gritando: "Parem esse julgamento! Eu tenho algo pra dizer!" Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer no dia do julgamento de Marie. Nessa parte da trama, Orlando conseguiu localizar Catarina. Júlio encontrou uma nova testemunha, Beto do Pandeiro. E Leonel já se lembrou de algumas coisas, menos do dia do disparo. Ao chegar no tribunal, Severo vê que Leonel está meio inquieto e pergunta: "Está tudo bem com o senhor?" Leonel responde: "A Marie me falou que eu tenho que ficar escondido por causa da Gilda. Não acha que isso é um pouco demais?" Severo responde: "Confie em mim. Ninguém pode saber que você está vivo. Não pelo menos até o senhor se lembrar de tudo." Leonel afirma: "Mas eu me lembro de muita coisa." Severo retruca: "Mas não do mais importante. Não se lembrou de quem te deixou assim. Mas agora vamos, que já vai começar." Leonel entra junto com os padres no local. E por sorte, ninguém achou nada de estranho em seu disfarce. Momentos depois, o julgamento se inicia. Depois dos ritos iniciais, o juiz chama a primeira testemunha. Gaspar entra no local e, quando tem a permissão, ele fala: "Na época do ocorrido, eu era noivo da Maria Elisa. E por causa disso eu posso afirmar que ela era muito temperamental. Parecia que ela se sentia capaz de tudo, principalmente quando não tinha o que queria. Ela me obrigou, inclusive, a ensiná-la a atirar. E eu tive que ensinar. Certo dia, ela chegou em mim e disse que não queria se casar porque estava apaixonado por outro. Seu pai ficou tão furioso que decidiu deserdá-la. Imagina o que ele não teria feito se ele soubesse que o Orlando é o filho do seu maior rival? E foi por isso que a Maria acabou com Leonel, porque ela não queria perder a sua grande fortuna." Leonel aperta os pulsos de ódio e Severo diz: "Fica calmo, estamos só no início." Após Júlio conseguir reverter a situação e tirar a imagem de Marie de ser uma garota mimada, Gilda é chamada para a cadeira de testemunhas. Engolindo a seco, a mocinha pensa: "Ah, não! Ela vai acabar comigo. Por favor, Júlio, não deixe ela inventar mais mentiras." Gilda faz um primeiro depoimento muito semelhante ao de Gaspar, tentando acabar com a reputação de Marie. Nervoso, Júlio fala: "Como é sabido, a sua relação com o Gaspar Evaristo é muito íntima. Inclusive já foram noivos e foram vistos juntos recentemente. Por acaso essa relação é mais antiga? Digamos que vocês eram amantes na época em que o Leonel estava vivo?" Desconcertada,
Gilda responde: claro que não. A nossa relação começou muito tempo depois. Júlio questiona: e é verdade que a senhora forjou uma carta para o Orlando, fazendo com que Maré se encontrasse com ele, e com isso, a fazendo fugir do hotel no dia do ocorrido para se encontrar com ele? Gilda responde: isso é uma grande mentira que ela inventou, para ela criar uma espécie de álibi. Furioso, Leonel fala: que falsa! Foi ela quem deu a ideia de responder o Orlando daquele jeito. Eu tenho que falar isso. Severo retruca: fique parado aí mesmo. O senhor não pode ser visto. O próximo a testemunhar é Albuquerque, que diz: quando tudo aconteceu, eu fui o responsável pela investigação inicial. Desde o primeiro momento, Maria Elisa foi uma suspeita, pois ela havia discutido feio com o pai no mesmo dia. E só se intensificou quando foi descoberto que ela havia escapado do local. E não demorou muito tempo para ser encontrada a arma que foi usada contra o Leonel. E no mesmo lugar que estava o objeto, estava um dos brincos da Maria Elisa. Não havia dúvidas. Ela era culpada. Tentando não chorar, Maria abaixa a cabeça e fala: eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito que eu estou prestes a ser presa de novo. Logo em seguida, Benedita é chamada e ela fala: a Maria Elisa chamou meu marido Ronaldo para conversar. Na época, ele era jardineiro do hotel. Então ele achou que seria algo que o pai dela havia mandado. Mas não. Ela mandou ele acabar com o Leonel em troca de dinheiro. Mas é claro que o meu marido não fez isso. E ela decidiu se vingar, enterrando a arma no jardim para culpá-lo. Ela só não sabia que seu brinco iria cair no buraco. Bravo, Júlio retruca: mas o seu marido havia me confessado que ele teria recebido dinheiro para enterrar a arma, a mando de Gilda. E a senhora mesmo me confirmou quando eu te procurei. Por que a senhora está querendo jogar a culpa toda na Maré? Por acaso está recebendo dinheiro para isso também? Desesperada, Gilda cutuca Silvio, que no susto ele grita: protesto! O colega está induzindo a testemunha. O protesto é aceito. E brava, Gilda cochicha: faça isso todas as vezes que o Júlio perguntar para alguma testemunha nossa. Não deixe ele vencer. Momentos depois, Madame Chantilly entra na sala, deixando Gilda sem chão. Com os olhos arregalados, ela pergunta: o que é isso? O que ela está fazendo aqui? Silvio responde: fica tranquila, não transpareça algum tipo de culpa. Quando perguntada, Madame Chantilly responde: a Gilda era uma das minhas meninas. Quando ela morava e trabalhava comigo, ela se chamava Shirley. E era uma das melhores. Quem se deitava com ela voltava no dia seguinte, mesmo se fosse mais caro. Júlio pergunta: e como ela foi embora da sua casa? Chantilly responde: um cliente foi até lá, mostrou uma foto de Leonel para ela. Com um largo sorriso, ela me disse que era com aquele homem que ela iria se casar. No dia seguinte, eu não a vi mais na minha casa, havia sumido. Até que eu descobri que ela foi para São Jacinto e se transformou na secretária do Leonel. Todos ficam surpresos e Júlio questiona: e quem era esse cliente? Nesse momento, Chantilly aponta para Silvio, deixando o tribunal num sentimento de revolta. Desesperado, Silvio diz: isso é um ultraje! Eu nunca me relacionei com a Gilda! Júlio retruca: eu tenho provas do contrário. Uma discussão se inicia e o juiz fala:
Parem vocês dois! Ou serei obrigado a tirar vocês daqui! E Júlio, é melhor trazer a sua prova. Senão constatarei como falso testemunho. Júlio garante. Ela virá, eu prometo. Momentos depois, Catarina entra no tribunal, deixando Gilda de olhos arregalados. Nervosa, a camareira fala: Eu vi quando a Maré saiu do hotel, antes mesmo dos tiros acontecerem. Eu estava junto com o Ronaldo, e ele viu tudinho também. Mas a Gilda só viu ele. E por isso ela o ameaçou, o subornou e depois tirou a sua vida. Eu sei disso porque há pouco tempo atrás eu tive que fugir de São Jacinto porque eu recebi o relógio de Ronaldo com um bilhete que eu teria o mesmo fim que ele se eu não mentisse aqui para vocês. Furioso, Silvio bate com força na mesa, recebendo um puxão de orelha do juiz. Logo em seguida, Laura entra no tribunal, tirando seu pai do sério. Ao ser questionada, ela responde: Quando eu era criança, eu vi o meu pai fazendo uma reunião lá em casa. O meu pai é o promotor Silvio. E nessa reunião estava Gilda, Albuquerque, Gaspar e Turíbio. O conteúdo eu não posso afirmar o que era, mas eu ouvi o nome da Maré. E quando eles estavam indo embora, meu pai puxou a Gilda para um canto e a beijou. E o mais estranho de tudo isso é que essa reunião aconteceu poucos dias depois que o Leonel se foi e alguns dias antes da Maré ser condenada. Com um sorriso no rosto, Júlio fala: E esse diário é uma prova de que a Gilda e o Silvio são amantes, desde a época que ela era uma mulher da vida na casa da Madame Chantilly. E mais do que isso, o Silvio a trouxe para São Jacinto para aplicar um golpe em Leonel. Silvio fica muito furioso e começa a falar várias palavras de baixo calão. Sem paciência, o juiz bate o martelo e grita: Chega! Promotor Silvio, está fora do caso! Saia imediatamente daqui! Ao ouvir essas palavras, Gilda perde o seu fôlego, começa a passar mal e percebe que está sozinha. O próximo a entrar é Beto Pandeiro, e Júlio pergunta: O que o senhor sabe do caso? Beto responde: No dia do ocorrido, eu estava no hotel sendo um músico na abertura do Café Concerto. Só que em certo momento, eu resolvi tomar um ar fresco e fui para a piscina. De repente, o Leonel chega apressado segurando algumas fotos na mão. E logo atrás dele, Gilda aparece e tira nele. Eu fiquei tão assustado que saí correndo na mesma hora. A Gilda não me viu lá. E eu agi com naturalidade. Eu pensei em contar para a polícia no dia seguinte. Mas eu vi a Gilda subornando o delegado. Eu não sou bobo de denunciar ela e acabar numa vala. Todos ficam totalmente assustados. E Severo se preocupa com Leonel, que está olhando diretamente para Gilda, como se fosse atacá-la a qualquer momento. Logo em seguida, entra Norberto, que afirma: Eu sou um detetive particular, e eu fui contratado pelo Leonel para vigiar a filha dele. Mas um dia, eu flagrei a esposa dela o traindo. Eu mostrei as fotos, e ele ficou uma pilha de nervos. Ele mesmo me disse que iria acabar com a festa da Gilda, e que iria pedir o desquite e deixá-la à míngua. Mas um dia depois eu descobri que ele não estava mais vivo. Júlio comenta: Meritíssimo, a testemunha anterior disse que viu Leonel segurando umas fotos na mão. E essas fotos são justamente essas, comprovando que Gilda e Gaspar eram amantes. Coisa que os dois negaram ainda essa noite. Uma revolta se inicia. E no meio do caos,
Leonel começa a se lembrar. Ele cai ajoelhado no chão e, preocupado, Severo questiona: "O que foi? O senhor está bem?" Leonel responde: "Norberto, carta amantes, desquite, arma Gilda." Nesse momento, Leonel vai até o meio do tribunal e grita: "A Gilda atirou em mim!" Toda a confusão se cessa e no lugar fica um silêncio acompanhado de olhos arregalados. Desesperada, Gilda pergunta: "Leonel? Não pode ser! Como assim você está vivo?" Ele responde: "Eu me lembrei de tudo! Eu sei de tudo! Eu ia me separar de você porque você estava aplicando um golpe em mim e o Gaspar na Maré. Eu ia acabar com tudo, mas você não aguentou a possibilidade de ficar pobre e apertou o gatilho contra mim." Embasbacado, o juiz questiona: "O que é isso? Você é a vítima? Como isso é possível?" Leonel começa a explicar como ele está vivo. E o juiz comenta: "Isso é um verdadeiro milagre?" Mais desesperada ainda, Gilda grita: "Isso é uma invenção! Ele acabou de confessar que perdeu a memória. Ele está falando que a Maré mandou ele falar. Ela, a verdadeira culpada, manipulou a própria vítima." Furioso, Leonel retruca: "Não! A única pessoa que me manipulava era você, que me fez acreditar que minha filha estava me traindo e que jogou minha filha na cadeia, a fazendo perder o filho dela. Mas agora acabou. Eu sou a vítima. Eu estou falando que a culpada é você. Não há prova nenhuma que vai dizer o contrário." Nesse momento, o juiz aceita o argumento e inocenta Maré. Gilda é levada presa, junto com os seus comparsas. Você gostou do julgamento da Maré? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.